Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do IMEDcast. Eu sou a Francine Checker, jornalista e âncora deste programa, e juntamente com convidados de altíssimo nível e que são destaque dentro de suas áreas, trataremos aqui assuntos relacionados ao empreendedorismo, carreira, inovação, negócios e muito mais. Eu convido vocês a seguir o perfil @IMEDOficial nas redes sociais para conferir todos os conteúdos que produzimos por aqui e ficar por dentro de tudo o que acontece na IMED. Agora, coloca o teu fone de ouvido e aumenta o volume, que está começando mais um IMEDcast. Nesta edição do IMEDcast, recebemos duas referências quando o assunto é liderança feminina na inovação. Elas vão abordar os desafios das mulheres em posições de liderança e como liderar na inovação, o papel da mulher no mercado e muito mais. Estamos recebendo aqui a Zaima Milazzo, que é presidente do BRAN, Centro de Inovação em Negócios Digitais, fundado pela Algar Telecom. Ela tem experiência de 20 anos no setor de telecomunicações, abrangendo desde a área comercial até a direção de uma unidade de negócios de mídia. Ela tem expertise em estratégia e planejamento de negócios, gerenciamento e desenvolvimento de equipes, mindset de inovação e metodologias ágeis. E também está conosco a Tamires Dinkowski, que é gestora de projetos em inovação corporativa na Semente Negócios, consultora em inovação corporativa, contadora por formação e especialista em controladoria e innovation governance. Apaixonada por inovação e entusiasta pelo mundo das startups. Para iniciar o nosso bate-papo, separamos alguns dados muito impactantes. As mulheres ocupam apenas 20% dos cargos de liderança no mundo. Apenas 18% das grandes empresas brasileiras são comandadas por mulheres. E apenas 9,8% das startups têm mulheres entre os seus fundadores. Por outro lado, temos um esforço gigante em mudar essa realidade. Empresas como a IMED e a Semente Negócios têm mulheres em mais de 60% dos cargos de liderança, por exemplo. De uma forma geral, quais que são, então, os desafios das mulheres no mercado? Em geral, nós ainda temos aquele estigma de Mulher Maravilha, Girl Power, mulheres invencíveis que conseguem ser super produtivas no trabalho, dar conta da casa, aprender idiomas, cuidar dos filhos, está sempre isso. É um universo quase impossível de se chegar e a gente, enquanto mulher, acaba se cobrando muito de ser essa perfeição, essa Mulher Maravilha. Então, pensando um pouco nessa pergunta, eu poderia estar aqui apontando inúmeros desafios, inúmeros pontos que precisam ser trabalhados, mas eu acho que o principal é justamente esse. Nós entendermos que a gente não precisa ser essa Mulher Maravilha, que nós somos pessoas imperfeitas e que sim, a gente precisa ainda batalhar muito pelo nosso lugar, mas que a gente também pode errar, aprender com os nossos erros e construir em conjunto com as lideranças masculinas, com outros tipos de lideranças, esses espaços que a gente está querendo ocupar e que trazem inúmeros benefícios, não só numéricos para as empresas, mas benefícios enquanto construção de pessoas, de bem-estar, de uma sociedade que seja mais inclusiva e mais diversa para todo mundo. Muito bacana, assim, os desafios são enormes, né? Mulheres na liderança e ainda mais quando a gente fala de mulheres na liderança no setor de tecnologia, que é o setor que eu represento, em que eu estou inserida, né? Assim, eu sou engenheira de formação e desde que eu me formei, eu iniciei a minha jornada, a minha carreira no setor de telecomunicações, que a base é tecnológica, né? E eu confesso para vocês que durante muito tempo da minha vida eu não
percebia, ou talvez para mim era algo comum e normal, que eu fosse absolutamente a minoria, né, assim, nos fóruns que eu participava, né, fóruns diversos, porque à medida que a gente vai evoluindo na carreira, hoje eu ocupo uma posição de liderança, né, assim, eu presido o Centro de Inovação fundado aí pela Algar Telecom, que é o Brain, então eu alcancei uma posição relevante, né, em termos de liderança, mas durante a minha trajetória de carreira, é óbvio que eu participei de inúmeros fóruns, seja uma simples reunião com fornecedores, com colegas, seja fóruns como conferências, onde às vezes eu estava ouvindo na plateia, mas algumas vezes também falando para a plateia, e absolutamente eu era sempre a minoria, às vezes só eu, né? Já teve painéis de inúmeros executivos e apenas eu e a repórter que estava mediando o painel, né? Então, assim, quando eu alcancei uma posição de liderança, foi que eu comecei, de fato, a entender o contexto. Então, como eu falei para vocês, por muito tempo isso passava como uma paisagem para mim. Para mim era comum, eu não entendi, eu não tinha percepção do impacto disso para nós, mulheres, ou o impacto disso para os negócios, né? Então, quando eu alcancei a posição de liderança, é que eu fui me dar conta desse contexto tão desigual e fui entender um pouco o porquê desse contexto desigual. Você, Francine, trouxe os dados referentes ao contexto mundial de liderança, mas quando a gente olha no setor de tecnologia, ainda é mais crítico. No setor de tecnologia, apenas 20% do quadro, de uma forma geral, é ocupado por mulheres. Você pode imaginar o conteúdo, né, assim, que isso tem os seus impactos consideráveis na questão da mulher chegando na posição de liderança. É muito, muito complexo, né? Então, o primeiro ponto, né, assim, que eu fui pesquisar, ou entender, né, assim, eu fui pesquisar para eu mesma entender, para eu poder versar sobre isso, falar sobre isso, ou até entender melhor esse contexto, né? Então, essa subrepresentação das mulheres no universo aí de tecnologia e inovação, ciências exatas, né, tem, obviamente, algumas questões de cultura, né, assim, tem algumas questões de cultura. Mas até eu chegar nessa conclusão, eu fui primeiro investigar talvez preconceitos ou eventualmente questões que são dadas como sendo reais, né? Por exemplo, o fato das mulheres não se interessarem por tecnologia, ou se não se interessarem pelos cursos de exatas. A minha visão era que grande parte dessa desigualdade era causada por não ter mulher nas cadeiras de universidades voltadas para exatas. E eu, né, com essa pesquisa que eu fiz, eu comprovei que realmente né, assim, as mulheres não estão entrando para os cursos de exatas, e pior do que isso, na verdade, tem um decréscimo da quantidade percentual de mulheres participando de cursos de exatas, aqui no Brasil, mas é um contexto mundial. E o primeiro ponto que eu percebi, aí uma percepção comum, é que as mulheres teriam menos aptidão para exatas do que homens. Isso, né, eu sou engenheira, vocês podem imaginar que isso me incomodava bastante, né? Eu falava, por como assim, né? Eu gosto muito de ciências exatas, eu gosto da questão da lógica, né, que as ciências exatas trazem. Mas por que as outras mulheres não gostam? Será que realmente elas não têm essa aptidão? E eu encontrei algumas pesquisas, né, feitas por institutos e universidades que comprovaram que não, que na verdade as mulheres têm sim aptidão e quando comparadas do ponto de vista de performance com os homens em cursos de exatas, elas se saem tão bem ou às vezes até melhor do que os homens. Então não tem uma questão de aptidão, tem outros uma outra pesquisa que eu li falava, inclusive, do funcionamento cerebral, que é outro mito, né, que as pessoas assumem como verdade, que o funcionamento cerebral do homem ele está mais apto a exatas. Isso também já caiu em descrédito.
Então, assim, então eu penso, ok, então se não é uma questão de aptidão, se não é uma questão do funcionamento cerebral, por que as mulheres não estão entrando mais para exatas? Aí vem a questão cultural, né? Eu sou mãe de um casal de filhos, né? Então eu tenho um menino de 15, uma menina de 12 anos, e aí eu entendi que o contexto, na verdade, ele é mais cultural, né, do que qualquer outra coisa. A gente, de fato, a gente estimula as crianças, né, os meninos e as meninas de forma diferente, né? Assim, a gente, quando a menina começa a ter quando as crianças, na verdade, começam a ter uma coordenação motora, começam a brincar com questões onde ela começa a se desenvolver em algum aspecto, a gente estimula essas crianças diferentes, de forma diferente. Para um menino, a gente dá um Lego, por exemplo, para a menina, a gente vai dar um brinquedo de casa, né? Sei lá, uma boneca, algo dessa natureza. E esse estímulo, ele vai ao longo da vida criando os estigmas, né? Criando os estigmas que as pessoas, né? Os seres humanos que nós estamos criando, eles vão sendo preparados para desafios diferentes. Então, a minha visão hoje, sendo mãe de adolescentes, né, sendo líder de um setor de tecnologia, é que a gente tem, de fato, que mudar culturalmente a preparação dos nossos filhos para que esse contexto aconteça. E no contexto da liderança, como que então vocês enxergam essas oportunidades disponíveis e os desafios enfrentados pelas mulheres? Legal. É, é engraçado que antes de vir para esse podcast, eu estava justamente numa rodada de conversa sobre diversidade, diversidade no seu mais amplo sentido. E a gente falar sobre a mulher no mercado de trabalho, a mulher em cargos de liderança, acaba sendo também um ponto primordial em termos de diversidade. E nessa roda de conversa teve uma fala que me marcou muito, que é de que a gente precisa construir pontes e não levantar mais muros. Então, se hoje nós temos lideranças preponderantemente sendo homens brancos, são eles que a gente precisa também chamar para essas conversas sobre diversidade, sobre a importância da liderança feminina, sobre a importância de a gente ter caras, rostos, pessoas diferentes utilizando esses cargos. No momento que a gente nos fecha apenas mulheres falando sobre feminismo, apenas mulheres trazendo a importância de ocupar mais cargos em alta liderança, e nós excluímos os homens e outras pessoas, a gente também acaba sendo excludente, a gente também acaba deixando esse assunto só no nosso mundo e acaba não levando para outras pessoas, que são pessoas importantes para chamarem junto, para lutarem essa luta junto com a gente. Então, quando a gente fala de liderança feminina, a gente precisa estar olhando para as pessoas, para esse construir em conjunto e mostrar mais os exemplos que a gente tem, assim como o exemplo da Zaima, assim como o exemplo que a gente tem na IMED, assim como o exemplo que a gente tem na Semente, de mulheres que construíram essa história, de mulheres que construíram essa trajetória e de quanto isso engrandeceu e trouxe resultados para além de resultados em números ou resultados financeiros, mas o quanto essas organizações se tornaram organizações mais voltadas a pessoas, ao bem-estar das pessoas, a ter um ambiente de trabalho gostoso, um ambiente de trabalho bom, de segurança para as pessoas se expressarem e trazerem as suas opiniões, e que isso acaba se refletindo no aumento de faturamento, no aumento de produtividade, no crescimento e engrandecimento dessas organizações. Então, é quando a gente expõe, a gente traz esse assunto, a gente constrói em conjunto, é que a gente começa a ter ações que sejam mais conscientes
e aquelas ações de não apontar o dedo, vocês estão fazendo errado, a organização não é diversa, etc. Porque quando a gente aponta o dedo, a gente acaba paralisando as pessoas, a gente faz com que as pessoas não tomam nenhuma ação. E o que a gente precisa são, de fato, ações conscientes, programas estruturados, assim como a Zaima trouxe do Brain, assim como a gente tem aqui na Semente, assim como o MBA tem sido com a IMED e Semente. Então, ações conscientes, programas bem estruturados, em que a gente promove esse ambiente de uma discussão segura, de uma discussão ampla, em que não seja excludente, que a gente traz as pessoas para esse centro, a gente traz as mulheres para essa discussão, mas também traz outras pessoas, trazemos também os homens para essa discussão, que acaba sendo extremamente importante. E é só assim, com essa construção em conjunto, que a gente vai conseguir ter mais mulheres em cargos de liderança, mais pessoas sendo abertas, conseguindo colocar suas fragilidades, etc., e aí construirmos organizações que, de fato, são aquelas organizações em que as pessoas gostam de estar e que elas trazem um bem não só para si mesmo enquanto organização, mas para a nossa sociedade num todo. Tendo essa visão, né, que eu tenho hoje, que eu construí, porque, na verdade, eu comecei a ser questionada em função de estar numa posição de liderança, eu entendo que é algo que eu posso fazer dentro de casa e que absolutamente eu já comecei a fazer, né, assim, ter muito mais atenção acerca das aptidões ou os direcionamentos que nós fazemos, né, dentro da criação dos nossos filhos. Então, hoje eu incentivo os meus filhos de forma igual, né? Você quer trabalhar com o quê, né? Assim, a minha filha ou o meu filho, etc e tal, dando mais atenção a isso, e não fazendo direcionamentos, né? Mas eu percebi também o meu papel como líder para transformar essa situação na estrutura que eu lidero. E, felizmente, no Brain, né, assim, que é o centro de inovação que eu sou presidente, esse problema da desigualdade de gênero, nós já vencemos, é uma barreira que a gente já venceu. Hoje, no Brain, nós temos 50% do quadro de mulheres, na verdade, agora deu o último censo, de 44%, porque é um time pequeno, se muda, mas ele fica oscilando ali entre, né, às vezes é um pouco mais de mulher, às vezes é um pouco mais de homem, a gente oscila um pouco. E na questão da liderança, nós temos 50% do quadro do sexo feminino. E a gente entende, eu entendo, né, nós como empresa, nós entendemos que para a inovação é extremamente importante a diversidade. Mas não é só para a inovação, é para o contexto das empresas, né? Nós temos algumas pesquisas também que mostram claramente que as empresas que têm mais diversidade, elas têm mais resultado de fato, né? Então, a gente tem essa consciência, tanto que na Algar, no grupo Algar como um todo, né, o qual esse centro de inovação faz parte, nós temos um programa, o Algar Sem Barreiras. Essa iniciativa pretende promover a inclusão em diversas frentes de diversidade, não só a diversidade de gênero, mas trabalha a diversidade de etnia, trabalha a diversidade de LGBTI+, a questão de gerações, que também é muito importante, ainda mais que a gente começa, né, de fato, a ter mais gerações, inclusive, entrando, né, no contexto do trabalho, e de PCD, que também é muito importante. Então, esse programa do Algar Sem Barreiras é um programa que, primeiro, ele faz uma coisa muito importante, que é a empresa ter a consciência da diversidade. Eu acho que esse é o primeiro passo, entender os números da sua diversidade. E, posteriormente, ter ações efetivas para que a gente mude o contexto, né, dessa diversidade que é tão importante. E vocês citaram, a Francine citou a questão de mulheres empreendedoras, né? O Brain, ele tem o papel de gerar inovação, e a gente gera inovação com muita colaboração, Open Innovation. A gente faz acesso aos ecossistemas de inovação diversos que nós temos parcerias. E o contexto da mulher empreendedora em startup é realmente muito crítico, né? Eu li recentemente um estudo da BCG, que foi de 2018, nem está tão atualizado assim, que escancarou essa problemática, né? Nesse estudo, ele mostrou o seguinte, que, de fato, as mulheres líderes, né, fundadoras de startup,
recebem menos investimento, apesar de darem mais resultado, de gerarem mais resultado. Vou dar alguns números, né? Esse foi um estudo que foi feito com 350 empresas que foram aceleradas num programa que se chama Mass Challenger. E o que foi observado? Que as fundadoras do sexo feminino, elas receberam, em média, eu vou arredondar os números aqui, US$ 1 milhão de investimento. Do outro lado, os fundadores homens receberam 2 milhões, o dobro de investimento. E, como eu falei, assim, as startups cofundadas por mulheres, elas deram mais resultado. A cada $1 investido, as startups das fundadoras mulheres geraram 78 centavos de dólar, enquanto que os homens geraram metade, 31 centavos de dólar. E ainda assim existe a cultura, né, essa cultura, né, assim, que não permite que a gente tenha uma ampliação, né, assim, das mulheres fundadoras de startup. Então, eu acho assim, nós, né, assim, no nosso papel, nós, no Brain, né, além de, obviamente, gerar a diversidade dentro da nossa empresa, a gente tem o papel de incentivar também a diversidade dessas empreendedoras, e nós temos esse olhar atento, né? Na nossa última rodada, na verdade, na nossa penúltima rodada de Opinoveja, a gente faz uns programas estruturados de acesso ao ecossistema, esse programa chama Brain Open. Na nossa penúltima rodada, nós trouxemos uma startup onde as fundadoras são mulheres, uma startup de inteligência artificial, e que deu super certo. Das 3 startups que nós selecionamos, uma startup era de fundadoras mulheres, e foi a startup que deu mais certo. Das 3 startups que nós selecionamos, foi a única que nós fizemos negócio, internalizamos o produto delas dentro da estrutura, mas porque elas, de fato, demonstraram, né, assim, a dedicação, o atendimento, a flexibilidade, né, assim, para adaptação do negócio de acordo com o que a nossa empresa precisava. Então, mostrou de fato que assim vale a pena a gente apostar em startups de fundadoras. Na última rodada, a gente também tem uma startup de uma fundadora, ela é fundadora e CEO dessa startup, né? Assim que a gente está nessa fase dessa última rodada ainda desenvolvendo os negócios, né? Ainda está numa fase ainda de validação, mas que a gente está gostando bastante aí da pegada dessa startup, com essa CEO aí à frente. E nós estamos, né, pensando em ter programas estruturados específicos para mulheres empreendedoras, de forma que, assim, a gente possa fazer ainda mais esse estímulo, né, porque a gente traz a empreendedora, a gente capacita essa empreendedora com mentorias, a gente dá a chance dessa empreendedora vencer no seu negócio, e a gente mostra para o mundo dos negócios que é possível, né, que é bom e que vale a pena investir em startups fundadas por mulheres. E continuamos aí a nossa batalha, né, de mudança cultural, e trabalhar as nossas colaboradoras, né, as nossas líderes, para que elas não tenham receio, né, de alcançar novas etapas, de crescer nas suas carreiras e vencerem aí, ainda que nesse mundo que ainda é tão masculino, né? É isso. Zaima e Tamires, como então liderar num contexto de inovação? Quais que são as oportunidades para as mulheres nessa realidade de tecnologia e inovação no mundo dos negócios? Assim, eu percebo, no contexto de inovação, um ambiente mais aberto, né? Assim, esse é o primeiro ponto. É um ambiente mais aberto do que as corporações, fazendo um comparativo. E eu acho isso excelente. E, obviamente, isso se dá em função do próprio da própria função, né? Assim, normalmente quem está em inovação ou quem lida com inovação precisa ter um mindset
mais aberto, né? Assim, precisa ter um mindset preparado para ser flexível, para quebrar paradigmas. Então, parece ser um contexto mais apropriado, mais um contexto mais libertador, diríamos assim, para as mulheres navegarem. Então, a minha visão é que tem muita oportunidade para as mulheres entrarem nesse contexto. Além disso, quando a gente fala de inovação, a gente também está lidando com uma mudança, talvez, das estruturas organizacionais que para modelos de trabalho mais flexíveis, e que eu acho que também é mais apropriado para a evolução das mulheres. Do que eu estou falando? Assim, a maior parte das organizações que elas estão buscando estruturas que estejam mais apropriadas para lidar com as incertezas, para lidar com esse futuro que, por incrível que pareça, está cada vez mais complexo, né? Assim, muito mais complexo do que foi ontem, e a gente percebe que essa complexidade ela está crescendo de forma exponencial, né? Assim, dada a pandemia, por exemplo, a gente absolutamente imagina onde nós estamos hoje, sob a ótica de 2 anos atrás, a gente obviamente não teria essa visão, né? Então, quando a empresa ela busca essa evolução é, da sua estrutura organizacional, do seu desenho, da sua formação, de forma a buscar essa flexibilidade, ela se depara com a necessidade de novos profissionais, profissionais com mindset diferente dos profissionais anteriores, né? A estrutura do Brain é uma estrutura que nasceu nesse contexto ágil, né? Então, a gente já nasceu no contexto onde o nosso desenho já tem essa flexibilidade, a nossa estrutura, como ela nasceu 100% ágil, eu preciso de pessoas, não só líderes, né? De talentos que sejam autônomos, talentos que consigam ter um protagonismo, né, assim, dentro das suas funções. E essa autonomia, esse protagonismo é um campo cheio para as mulheres navegarem. É isso que eu acredito de fato. E facilita consideravelmente a evolução da mulher dentro daquela empresa tradicional, né, assim, mas que quer ter essa evolução, né, que quer deixar de ser tradicional e adotar modelos mais modernos aí de trabalho. E o ferramental do líder nesse contexto, ele também muda, né? E isso eu também acredito que é favorável para a mulher. Quando a gente está numa estrutura moderna de trabalho, né, com métodos ágeis, métodos Lean, uma estrutura que não é departamentalizada, o ferramental do líder ele não pode ser aquele ferramental antigo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? As pessoas da minha geração X, a gente viveu nesse contexto. Então, quando a gente se torna líder, a gente traz o que a gente aprendeu culturalmente, né, lá na escola. Então, a cultura da obediência. Então, o chefe ele precisa falar o que vai ser feito e como vai ser feito. Fazer um microgerenciamento de atividade, ter o seu colaborador sob seus olhos. O novo contexto não é isso. O novo contexto é um chefe inspirador. Nem pode ser chefe, ele tem que ser líder, né? É um líder inspirador que vai falar o que precisa ser feito. O papel desse líder é apontar o alvo, mas não é ditar o caminho, né? O liderado, ele precisa ter autonomia e o protagonismo para desenhar esse caminho. E eu acredito muito que a mulher tem muito essa percepção, né? Assim, a gente é mais conectada com as pessoas, né? Então, a gente, com essa nossa percepção, a gente se adapta melhor para esse novo contexto de liderança, ou essas novas habilidades dos líderes. Então, a minha visão é que toda essa evolução, né, essa inovação que a gente tem, não só sobre a ótica tecnológica, mas sobre a ótica das estruturas organizacionais, é de fato um campo muito mais profícuo, né, assim, mais apropriado, né, para as mulheres evoluírem. Isso é uma grande oportunidade e que eu espero que as mulheres estejam captando aí e navegando bem. Eu concordo com todos os pontos que a Zaima trouxe,
E essa questão da adaptabilidade que o público feminino, que as mulheres têm, é de fato uma característica muito forte, intrínseca a nós mulheres. E aqui na Semente a gente se utiliza muito de que inovar é resolver problemas reais. E esses novos cargos de gestão que a inovação promove, esses novos designs organizacionais que a gente tem vendo, que a gente está vendo, presenciando, construindo, que são mais inclusivos, que são mais diversos, que têm esse olhar um pouco mais aguçado para resolver essa falta de representatividade que a gente tem, eles acabam sendo exemplos de inovações reais, de fato. Então, o que a gente precisa fazer é olhar daqui para frente, porque, infelizmente, a gente não consegue mudar o passado. Então, todo o histórico que a gente tem de empresas tradicionais, de não olhar para a inclusão, não olhar para a liderança feminina como um potencial ou como uma diferenciação, algo a ser construído, a gente não vai conseguir mudar esse passado, mas a gente tem, de fato, o poder de, a partir de hoje, daqui para frente, a gente mudar esse futuro que a gente quer construir. E aí que vem o ponto fundamental da inovação como sendo uma ferramenta para resolver esses problemas reais. No momento que a gente identifica isso como sendo um problema real, essa falta de diversidade, a gente pode se utilizar dessas novas ferramentas, desse novo mindset das lideranças, tanto masculina como feminina, para de fato construir esses cargos de alta gestão, essas altas lideranças, esse mundo empreendedor de startups e de empresas tradicionais, sendo mais representativas, trazendo mais mulheres, assim como outros tantos grupos que hoje são minorizados na nossa sociedade. A nossa conversa está muito boa, o tempo passa muito rápido e estamos quase chegando ao fim do nosso podcast. E para finalizar, qual seria o primeiro passo a ser dado? Como que as mulheres então podem mostrar a sua força e a sua competência para o mercado e assim ocupar e criar espaços de liderança feminina? O MBA em liderança, por exemplo, ele pode ser considerado como um importante degrau nessa trajetória? Com certeza, o MBA ele é um passo muito importante, principalmente pensando na preparação dessas mulheres e olhando também a maneira como ele foi construído, promovendo esse ambiente seguro de discussão sobre esse tema, as trocas entre as alunas e também, claro, trazendo conhecimento técnico sobre inovação e as suas ferramentas. Se a gente quer formar mais lideranças femininas preparadas para a inovação, o conhecimento técnico sobre inovação e as ferramentas também acaba sendo extremamente importante. E além, é claro, dos vários exemplos de mulheres líderes que vão estar presentes nesse MBA. Não só líderes de organizações, mas líderes da vida, super empoderadas, com decisões concisas, isso que a Zaima trouxe de abdicar de algumas coisas para conseguir fazer outras tantas muito, muito bem. Então, esses exemplos, eles acabam sendo bastante engrandecedores. E é esse ponto de exemplo que acaba sendo um ponto fundamental, eu digo como um segundo passo, talvez, porque hoje a gente ainda vê poucos exemplos, a gente engrandece poucos exemplos de liderança feminina, e quando a gente não tem quem se espelhar, ou tem poucas pessoas a quem se espelhar, a gente também acaba paralisando e não tomando ações em relação a isso. Então, a preparação ela é muito importante, a gente engrandecer mais e mostrar esses exemplos de liderança feminina acaba sendo muito importante. E a gente também tem que pensar nesse, para além da sala de aula, para além desse ambiente, da gente levar esse assunto para outras pessoas, construir junto, conversar mais, deixar um espaço aberto para perguntas, para as dúvidas, porque afinal de contas a gente está construindo junto. E é só assim que a gente vai conseguir ter esse lugar mais igualitário de lideranças, principalmente olhando para a alta liderança e para o mundo do empreendedorismo entre homens e mulheres. E com essa igualdade que de fato a gente vai conseguir construir uma sociedade que preze mais pelo bem-estar
e pela essa busca da felicidade que a gente sempre de estar bem com a gente, estar bem com o universo, estar bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu gostaria de agradecer muito a Zaima e a Tamires por compartilharem com a gente seus conhecimentos e experiências. Foi muito bacana ter conversado com vocês, termos essa visão mais ampla, né, dos espaços que podem ser ocupados pelas mulheres, não só no cenário corporativo, e temos a certeza de que nossos ouvintes também curtiram muito esse momento. Francine, te agradeço muito o convite da IMED, para falar aqui de um tema que eu sou apaixonada e que eu tenho para mim a bandeira, que é motivar as mulheres a entrarem primeiro no setor de tecnologia, porque é importante para o nosso setor. Se a gente não conseguir mudar esse contexto que a gente vive hoje da diversidade de gênero, a gente não vai absolutamente conseguir ter o mesmo resultado, o mesmo crescimento dos outros setores. Então, a gente precisa mudar esse contexto. Então, eu tenho para mim essa bandeira de alguma maneira inspirar, motivar as mulheres para que elas, sim, entrem, né, no setor de tecnologia, para mostrar que é possível, sim, evoluir na carreira dentro do setor de tecnologia. Falando do meu exemplo, né, então, eu sou mãe, né, sou de 2 adolescentes, sou mulher, sou casada, que eu queria dizer, né, assim, sou mulher do Flávio, sou filha da Maria Helena, do Zaide, enfim, sou uma pessoa comum, né, assim, mas que consegui, né, assim, então eu entendo que todas podem, né, assim, eu gostei muito quando a Tamires trouxe e foi muito bom, viu, Tamires, também participar aqui, te ouvir, muito bacana tudo que você falou. Você falou da questão que a gente não precisa se encarar como super mulher, é isso mesmo, ninguém é super nada, a gente é simplesmente nós mesmos, seres humanos, a gente vai ter que fazer escolhas, equilibrar pratinhos, né, e muitas vezes pratinho cai no chão, gente, a vida como ela é. A gente tem que abdicar coisas, não dá para querer fazer tudo, né, assim, porque é impossível. Acho que mulher tem muito disso, né, essa vontade de querer ser perfeita em tudo, e não dá simplesmente para ser perfeita em tudo. Fazer escolhas e principalmente não sofrer, porque escolha é abdicação, não é? A gente escolhe, você vai abdicar de alguma coisa, e aí você não pode sofrer com aquilo lá, né? E fazer as escolhas certas para a gente, né? Fazer as escolhas certas para a gente. Então é isso o recado que eu queria deixar e me coloco à disposição. Adoro falar desse tema, né? Sempre que vocês quiserem, estou à disposição. Muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês, tá, Francine e Tamires? Espero que os ouvintes gostem aí das dicas e da nossa experiência. Legal, muito obrigada, Francine, pelo convite, muito obrigada, IMED. Foi muito bom ter essa troca aqui contigo e com a Zaima, ouvir um pouco de experiências diferentes, falar um pouco sobre pontos de vista diferentes, porque são esses pontos de vista também que constroem a diversidade que a gente quer. Espero que isso tenha agregado bastante para os ouvintes desse podcast e, claro, deixar aberto para que a gente possa, em convites futuros, ampliar ainda mais essa discussão e trazer outras tantas mulheres que são super referência nas suas trajetórias para também discutir com a gente sobre esse tema. De novo, muito, muito obrigada. Pessoal, essa foi mais uma edição do IMEDcast. Agradeço muito a audiência de vocês e não esqueçam de seguir o perfil @IMEDOficial nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que está sendo produzido pela gente. Eu sou a Fran e nos vemos na próxima edição do IMEDcast. Valeu, fui!